Salve, salve, meu povo! Hoje mais uma edição, mais um podcast super especial. E de novo, a Ana Carolina do Posso Te Mostrar veio aqui, veio fazer essa honra pra gente. A gente vai bater um papo super tranquilo. Vinícius aqui do meu lado também, né, Vinícius? É isso, é um prazer enorme receber a Ana Carolina aqui de novo. Estreia do cenário novo, tudo novo aqui no Raiz Podcast. Não poderia ser uma pessoa melhor. E um momento muito importante, muita coisa acontecendo em Portugal, muita mudança. As pessoas querem ouvir quem está aqui há muito tempo, quem sabe o que diz. Então é uma oportunidade única para a gente. Obrigado por estar aqui com a gente. Oh, muito obrigada. Olha, nesse cenário novo, nesse estúdio, ainda mais bonito. Muito obrigada mesmo pelo convite. Foi um prazer estar aqui da outra vez e agora também, para a gente conversar sobre esse país, que às vezes deixa a gente maluco, né? Deixa. Vamos conversar. Então já vamos puxar um assunto. Ai, meu Deus. Assunto muito legal, mas antes, mais uma vez, te agradecer, porque quando a gente pensou em reinaugurar o podcast no estúdio novo, equipamento novo, tudo novo, a primeira pessoa que passou na nossa cabeça falou, vamos É verdade, chamar a foi, né? Ana. Muito Foi, né? obrigada. Você, Ana, Unânime. esse podcast não pode começar de novo. É verdade. Obrigada. A gente agradece. E é verdade, tá? É Isso verdade. realmente é verdade. Eu Isso é falei, verdade. Vinícius, eu vou chamar a Ana, eu quero a Ana, vamos falar Sim, com ela e tal. Bora. Obrigada mesmo. Mas o primeiro assunto que eu acho que a gente tem que desenvolver é que depois até a gente pode avaliar se acha o perfil daquele coleguinha no TikTok. Eu tava scrollando no TikTok assim em casa e TikTok é uma plataforma só de vídeo. Inclusive você tem um TikTok bem movimentado que eu acompanho também. E tinha um coleguinha que tava morando em Portugal e agora ele colocou um perfil de arrependido de ter voltado pro Brasil. E o que ele filma ali? Gente, o tempo todo. Gente, eu tô andando aqui pelas ruas. É sério, eu nunca senti tanta saudade de Portugal. Eu sei que vocês estão pensando só que Portugal é isso, Portugal é aquilo, mas não. O cara filmando as ruas cheias de lixo. Sim. Gente, ele falou, ele comentou, pô, Lili, o cara andando descalço, só de short, correndo atrás, indo jogar lixo na rua. Barulho, ele falando que os muros não tinham reboco. É uma poluição visual, uma poluição sonora. Vocês não têm ideia, a gente reclamava de Portugal, que o Portugal tinha um salário baixo, mas o que eu mais quero é voltar para lá e agora eu nem sei como fazer isso. É verdade. É porque depois que a gente passa um tempo, a gente esquece do que a gente já isso. viveu, né? Das dores que a gente já carregou ali, dá aquela minimizada. Então, muita gente esquece mesmo. Quando tá aqui o tempo inteiro, acontecendo um monte de coisa de Portugal, com os imigrantes, aí fala, vou voltar pro meu país. E quando chega lá, relembra de muitas coisas que já vivia antes, mas que deu aquela amenizada, né? Sim. Estando longe. E é isso, assim. É claro que Portugal está passando por algumas situações, né, politicamente, e eu já sei que vocês vão me colocar na parede já, mas a gente não pode esquecer das coisas boas que existem aqui, do tanto que a gente consegue conquistar aqui, do que a gente vive no dia a dia aqui, Sim. né, que não é só aquele parlamento lá, graças a Deus, É a muito vida é mais muito que aquilo. maior do que aquilo. É muito mais que aquilo. Você, quando chegou aqui, Ana, você pensou em voltar? Você teve Nunca essa dor? pensei. Nunca? Nunca pensei em voltar para o Brasil. Não, o que a gente conseguiu conquistar aqui, as oportunidades, a visibilidade, a minha filha na escola, que sempre foi muito bem recebida. Falei com vocês aqui no último podcast Sim. o quanto que ela foi acolhida na escola, até hoje. Agora ela é finalista, está no último ano ali do Jardim de Que Infância, legal. vai para o primeiro ciclo. E como todos os coleguinhas, as festas que ela participa, todas as professoras que passaram ali por ela, todo mundo sempre tratou com muito amor, com muito carinho. As pessoas que a gente vê na rua, né, que gostam muito de criança, isso é inegável. Aqui em Portugal a gente vê Sim, na só gente rua, isso. no supermercado, onde vai, que eles sempre falam muito com as crianças. Então, isso não tem preço. E isso eu não vou esquecer. Por mais que aconteçam coisas ruins, como acontece em qualquer país do mundo, Sim. né? Eu duvido que exista um lugar que seja 100% perfeito. Mas, no dia a dia, a gente tem um convívio muito bom aqui, com portugueses, com as outras nacionalidades que vivem, com a comunidade onde a gente está inserido. Então, isso é inegável. Então assim, ao mesmo tempo que a gente está falando bem de Portugal e dizendo que não volta para o Brasil, até hoje eu não voltei ao Brasil nem para visitar. A Bianca já até foi, minha esposa, mas eu ainda não tive coragem. Por diversos fatores, mas um deles é também, eu detesto avião, tá? Sim. São muitas horas, né? Muito, Assim tem que ter. muito. Eu detesto avião. Eu fiz uma horinha e 10 de voo com o Vinícius para Valência para conversar lá, abrir um ponto de trabalho lá.
e o avião parecia que ia cair, né, Vinícius? Não, não parecia, você achou. Eu tenho os vídeos, gente. Eu tenho os vídeos, eu ficava filmando o Thiago na decolagem, na aterrissagem. Eu tenho esses vídeos comigo até hoje. No momento adequado, dependendo Eles vão sumir do teu celular. do fica momento tranquilo. adequado, esses vídeos vão aparecer. Vão desaparecer, vão Não, desaparecer, que ele não vai um achar. homem desse tamanho, gente, se vocês virem Não, a mas cara é muito dele. tempo mesmo. Então, assim, a saudade tem que estar muito grande, tem que estar com muita vontade de ir lá. Eu falo que eu prefiro trazer os familiares para É passearem aqui, isso. conhecer lugares novos e tudo mais. Então, os amigos vieram, meus padrinhos vieram. Aí é uma maravilha. E Então, quando você eles mata vêm, a saudade, tá ótimo. esse povo quando vem pra cá, qual é a impressão que eles têm? Pai e mãe ficam 2 meses, né? É isso, é isso. Que é para pagar a viagem bem feita ali, isso. o gasto, aquele investimento. Sim. Mas eles adoram, eles conhecem aqui, a gente vai fazendo trajeto, mostrando tudo quanto é lugar, né? Ah, ó, a escola, os hospitais, olha aqui o que tem, os supermercados, e as cidades, claro, as mais emblemáticas que a gente aprendeu, né, a conhecer, a gostar, a amar, e a gente quer mostrar para todo mundo que vem. Então, sem dúvida, sempre eles adoram, assim. Eu prefiro que eles venham Também. visitar a gente. Também tô nessa, não quero falar mais não. Agora, já que você tocou num ponto político, que eu acho que é um ponto até delicado aqui de Portugal, então, assim, eu vou sempre trazer um ponto e um contraponto. A gente Sim. também. Não é só maravilha, né? Não existe esse Nenhum paraíso. lugar, Esse nenhum paraíso lugar. não existe. Eu acho que o objetivo desse podcast, inclusive, é mostrar para as pessoas: olha, isso vai ajudar a tomar a sua decisão, isso vai te colocar num patamar de escolha sólido. Real. Né? Sim. Você não vai sair vendo só coisa boa e falar, ai, Portugal é maravilhoso, é aquilo. Exato. Para mim é. Sim, Mas é a vida que eu construí, é a vida que você construiu, Ana, que Sim, você está sim. construindo. sim. Mas tem gente que, pô, sofreu ali que consequências que se colocaram em situações difíceis e pronto. Mas Exato. a gente entra nesse mérito depois. Uhum. Mas quando você falou que não é o parlamento, você falou até com um pouco de repulsa, né? Eu entendo isso, inclusive eu estive lá. Qual foi o dia que eu fui lá? Foi no dia 1º de abril, né? Foi. Dia da mentira. Aham. Que coincidência, né? Porque eu só vi Sim. mentira dentro daquele parlamento. A gente, como imigrante, e que vive aqui até um pouco mais de tempo, a gente se acostuma com Portugal, se acostuma com uma vida que antes a gente não encontrava, Uhum. que antes a gente não tinha. Eu até costumo falar nas minhas redes sociais, falo, poxa, a gente no Brasil sobrevive, porque é literalmente sobrevivência. E eu tenho casos de sobrevivência do Brasil que eu falo, pelo Sim. amor de Deus, um custo de vida altíssimo para você garantir a tua segurança, Sim. Garantir, entendeu? tentar Um custo de garantir. vida altíssimo para tentar você garantir, garantir né? uma. Blindar carro, colocar Isso. alarmes, colocar vídeos Segurança. ali e tudo mais para tentar. Aqui você encontra paz, Uhum. mas ao mesmo tempo a gente encontra um outro problema que na vida do imigrante é massivo e você tem que ser resiliente, que é a burocracia Sim, na hora de se regularizar. sim. E o parlamento português não é um parlamento muito atualmente pró-imigrante, apesar de dizerem que estão querendo tratar os imigrantes com humanismo. Sim. Sim. Então eu vou jogar essa bola para você fazer um comentário. Eu sei que você ama Portugal, tá chateada com Portugal como todo mundo, porque se Sim. você é imigrante, tá chateado. Chateada com Portugal é muito, né? É muita coisa, mas chateada com políticas que prejudicam imigrantes e com essa burocracia, com certeza, sem dúvida. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: sabendo que o Portugal precisa do imigrante para sobreviver, tanto na questão da densidade demográfica, né? A gente tem pessoas mais velhas Sim. vivendo muito e pessoas mais novas estão Indo ou indo embora ou não estão nem nascendo. A questão da mão de obra, a economia, você vê que Portugal já está tendo que se manter e não agradecem a população imigrante por segurarem a reforma dos mais velhos na segurança social. Sim. Enfim, diante disso tudo que você conhece, que você sabe que é verdade, o que você acha dessa política de centro-direita, que é o que eles dizem, está se coligando o tempo todo com a extrema-direita para aprovar leis que restringem direitos dos imigrantes? Sim, é complicado quando você tem o centro e que você tem exatamente 2 opostos ali, grandes partidos, né, em segundo e terceiro lugar, de números de parlamentos, mas você só aprova leis relacionadas a imigrantes com um extremo, né? E nunca é ali tentando chegar num acordo com os outros. Os acordos são sempre fracassados, né? Sim. Com o PS, por exemplo. Sim. Então, quando você só tem isso, então você está se igualando a esse extremo que eles tentaram tanto se afastar, né? Luiz Montenegro, o primeiro-ministro, ele tentou sempre falar, não,
Nós não somos o Chega, nós não compactuamos com isso, nós queremos fazer algo humanista, né? Então, todo o processo é ali no humano mesmo e pensando no melhor para os portugueses, mas também para esse estrangeiro, e não é isso que a gente vê, né, no parlamento, não é isso que a gente está vendo com essas aprovações, essas mudanças todas nas leis de Portugal. Então, é complicado mesmo, de equilibrado a gente não está vendo, né, a mudança em tudo Agora eu vou isso. te fazer mais uma pergunta, até antes do Vinícius entrar no Não, mérito. Eh, a gente conviveu com isso até naquela época. O primeiro mandato desse mesmo governo foi completamente diferente do que ele está Ele exercendo agora se sentiu mais forte, no né. segundo sim. mandato. Por quê? O que você acha que aconteceu com a cabeça do É Montenegro? Ficou é chateada isso, porque caiu? ele ganhou mais deputados, Sim. então virou ali ainda não é uma unanimidade, ainda não é ali a maioria do parlamento, depende dos 2, né, partidos sempre de um ou de outro, mas eu vi que ele realmente ganhou força. Mas ele já dava caminhos ali do que ele queria, né, em 2024. Quando eles entraram e ele tirou logo a manifestação de interesse de um dia para o outro, Sim. ele já deixou claro. Mas até então, aquelas pessoas que estavam vindo com visto, que estavam ali, né, que estava a estrutura de missão da AIMA estava começando ali a realmente sair do papel, algo que eu sempre critiquei no governo passado, do PS, que prometia, prometia, prometia e não trazia essa solução. A gente começou a ver o governo do Luiz Montenegro dar esse posicionamento, dava um direcionamento de que, olha, realmente, ok, tem que vir com visto, não dá Tudo para bem. bobear e vir como turista, tudo bem, não deixar escancarado, né, as portas como eles falam, mas logo depois a gente começa a ver uma outra situação muito mais rígida, rigorosa, e aí você começa a falar: não, peraí, tá muito fácil essa nacionalidade, vamos trocar aqui, né? As crianças que nascem aqui, filhas de estrangeiros, vamos mudar também. E toda a burocracia, né, o reagrupamento, que sempre foi pauta, né, de você ter a sua família aqui com você, Sim. agora vamos estreitar e não vamos permitir tão fácil assim. Então, você vê que realmente o negócio ali deu uma desequilibrada, né, de tudo que eles fizeram lá, que prometeram em 2024, em 2025 a gente já viu algo muito mais para um extremo. Eu me arrisco a dizer ainda, eu tô te interrompendo, Vinícius, eu não tô deixando Não, você não. falar. A conversa tá boa. Eu me Pode arrisco continuar. a dizer ainda que eu nunca vou esquecer essa data. 24 de setembro de 2024. Sabe o que aconteceu? Hum. Um pronunciamento oficial do governo, onde o ministro da Presidência da República Antônio falou: Sim. brasileiros e timorenses Isso é poderão, a vídeo, partir tem. de território nacional, obter a autorização de residência CPLP. Assim Tem que esse falaram? vídeo, tem esse vídeo na internet. Não é Exato. Tá difícil, lá, não é tá difícil no achar. YouTube, Não é inclusive. difícil achar. Tá. E aí, em 2025, em fevereiro, eles acabaram com o canal da CPLP, aquele canal que tinha lá o brevemente Sim. disponível, e depois Acabou. Nunca foi mais. um golpe, foi uma Sim, facada É. nas costas Foi. dos CPLPs sim, que entraram em Portugal sim. na confiança da palavra do ministro do governo, do alto escalão, né? E às vezes a gente vê nas redes sociais, a gente vê nas nossas, você deve ver nas suas também, o pessoal pergunta, quem vos convidou, né? Quem te convidou para vir para cá? Foi o ministro. Nesse caso, foi ele. Tá bom? Não precisa de convite, mas... Pois né, ele mas você deixou precisa... claro ali que no caso dos brasileiros e dos timorenses que não precisavam de visto para turismo para entrar em Portugal, que bastaria entrar aqui, liberar ali né, no portal e conseguiria estar regularizado aqui no país. E não foi nada disso que a gente viu. Eu me lembro da gente trazer um vídeo lá no Posso Te Sobre isso. Mostrar, falando, olha, tá estranha essa fala, porque vai contra o que eles queriam, mas eles falaram. Então, assim, né, tava ali, tá escrito. Ele realmente citou isso. Não dá para mudar o que eles falaram ali. Não dá, tá dito, tá gravado. Hoje em dia fica tudo gravado. Ninguém muda o passado. Ninguém muda o passado. E ainda sobre essa questão da gente viver aqui, as pessoas às vezes falam muito, uma parte são os portugueses, enfim, uma pequena parte dos portugueses fala muito isso, fala, mas vocês só reclamam, brasileiros só reclamam, vocês vêm para cá, vocês ficam reclamando de Portugal, vocês falam mal de Portugal, e eu penso que é um pouco diferente. Você acha que você fala mal de Portugal? Eu não falo mal de Portugal, sinceramente, eu falo mal, como até citei, de políticos de Portugal, aí a gente já tem um outro olhar. Aí é do Brasil Mas, também, a gente fala mal, né? exato, né? Então, assim, eu não falo mal de Portugal, é o que eu citei.
Todo mundo que passou por mim, da escola da minha filha, dos meus proprietários, nossa, meus proprietários são 2 portugueses Incrível. maravilhosos, assim, sabe, estão sempre ali, novos, e a galera, assim, muito e alguns até falam comigo: "Ai, isso que estão fazendo com vocês, né". É isso. Então, assim, graças a Deus é uma minoria, né, espero que, tenha atingido Continue, o minoria. teto deles e que não tenha, né, que esse ódio todo não se espalhe. E eu vejo que dos brasileiros, a gente que fala mal de Portugal generalizando, Tem. tem, mas não é o nosso caso, definitivamente. Não. A gente consegue encontrar e pontuar tudo que a gente gosta nesse país e os mínimos das coisas ali que a gente não gosta, do que a gente gostaria que melhorasse, né? Mas reforço, isso seria em qualquer país do mundo, né? Se a gente mete o pau no nosso país, um Tem- monte de coisa. E como a gente fala, eu não voltaria para o Brasil, não tenho vontade de voltar para o Brasil, né? Então, quem sou eu aqui, né, estou construindo a minha vida, que vou meter o dedo na ferida e apontar para A eles. gente Então, tem que buscar reclamar de alguma coisa. Isso é uma realidade do ser humano. E o ser humano realmente tem essa questão, né? A gente reclamava do Brasil, só que no Brasil acho que a gente tinha muito mais elementos sim, no nosso dia a dia para reclamar. eu Portugal, menos. E aí, quando você citou isso, aquelas mínimas coisas viram. viram Uhum. exatamente ó, algo substancial. Mas, aproveitando esse ponto, eu já te jogo outra questão, que é a seguinte. Quando você fala em mínimas coisas, eu sei que a maior delas é reclamar da política em relação aos Sim, imigrantes. E a porque é o que burocracia tá doendo agora, é né? isso. E é o que Isso, está em mas evidência o tempo todo, né? sim. Mas fora isso, em Portugal, o que que você realmente fala, poxa, isso realmente eu não gosto, isso realmente eu não suporto, ou isso aqui podia mudar? O que que você, do teu dia a dia, no seu cotidiano, o que que Sim. você vê que poderia Eu ser gostaria melhor? que avançasse mais na parte do digital, sem dúvida alguma, né? A gente vê que o Brasil está muito mais evoluído na questão digital e isso afeta o quê? A burocracia. Sempre. Então, a burocracia poderia estar muito menor aqui no país se eles estivessem, inclusive, fazendo acordos com países como o Como o Brasil, Brasil que que tem tentou. ferramentas gigantescas. Cara, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes e tem um monte de site, de portais, inclusive do governo, que atendem Sim, essa quantidade de pessoas. sim. Aqui tem 11 milhões, ou seja, dá para aprender Dá. com essas O governo potências. brasileiro já ofereceu para o governo português uma Já, ajuda nisso aí. Exatamente, já exatamente. ofereceu. Né? Então, essa burocracia excessiva de ter coisa. É porque agora já diminuiu, mas quando a gente chegou aqui, quase 5 anos atrás, era só coisa com cartinha, né? Vai receber uma senha, tem que aguardar a carta Uma chegar carta, na sua uma casa. carta. Então, assim, já evoluiu. Isso é uma coisa que eu até acredito que o partido do governo é mais aberto a essa parte de digitalização Sim, do que o partido anterior. sim. Ou seja, a gente tem que elogiar o que O fazem que de é? bom e realmente falar o que está fazendo de ruim. Mas acredito que eles deram um salto, sim. Tem muita coisa ainda para melhorar. Eu tenho 5 sites que eu sei da AIMA que poderia estar unificado, em pleno funcionamento, e a gente sabe que não é verdade. Então, essa acho que é a primeira coisa. A pessoa que ainda não está aqui em Portugal, ela tem que chegar aqui sabendo que Vai a enfrentar gente dá isso. uns passos para trás em termos né, informatização, a parte toda de digitalização, toda essa burocracia ainda é muito. Tem que ir no presencial, tem que ir na cartinha, tem que ir tal É órgão, tem lento. que não sei o quê. Mas esse ponto, e eu concordo com você plenamente, Uhum. eu acredito que está com os dias contados, até Eu porque acredito. o governo português está investindo muito Uhum. em novos profissionais da área de tecnologia. Então, se você é da área de tecnologia, Ah, sim. tem um visto de residência especial para você, e acredite ou não, você vai receber bons salários, É porque legal. realmente a Europa está investindo nisso. Sim, sim. Tá no projeto, a gente trouxe também um vídeo sobre isso, o projeto da União Sim. Europeia, que tem que atingir ali uma melhoria, porque é realmente muito atrasado comparado a países como o Brasil, como os Estados Unidos. Então, eles têm que dar esse salto, e é o que eu vejo, sim, já melhorou muito. Em 4 anos e meio que eu estou aqui, ó, e realmente nesses 2 últimos anos desse governo, a gente viu esse avanço. Então, um ponto, para mim, é algo que pode melhorar bastante, mas é isso.
Segundo, é claro que o salário, né? O salário daqui de Portugal, se a gente pega a tabela ali da União Europeia, a gente está no meio, né? Portugal. Sim. E o salário médio, então, ele está muito abaixo do que é de outros países europeus. Então, isso também tem que partir de um momento de uma qualificação. Vejo também isso aí já, os dois governos que eu acompanho mais, vejo ali apostas em cheque formação mais digital, onde as pessoas podem fazer um curso para aprender, né, algo na área digital e recebem um reembolso. Então, há alguns projetos, mas acho que poderia ser realmente uma campanha mais firme, né, algumas propostas ali de melhoria de salário, que passam por muitas situações, né, não é simples, a É gente sabe. é um sistema financeiro todo para você É. resolver, né? Aí eu te pergunto, você jogou nessa ideia dos salários, eu concordo com você, o salário médio está em O salário médio é 1.694 isso. euros, né? E o salário mínimo é E 920 quando a euros. gente pega a camada dos estrangeiros aqui, eu acho que 40%, que recebem ali abaixo de 1.200 euros, então é uma quantidade muito grande. A gente tem que mudar isso. Então, mas em contrapartida, a gente também vê o menor custo de vida da Europa, né? Tá aqui em Portugal, tirando a parte da Que é o renda que da Pois pega. habitação. mas É o aí que quando a pega. gente pega a habitação, a gente acaba se equilibrando muito com outros países que ganham mais. Então, assim, o ponto da habitação eu colocaria aí como terceiro, é um Maior ponto dificuldade. difícil por conta desses valores. E esses valores a gente viu crescer dessa forma de 3 anos para cá. Então, eu me lembro ainda no Brasil, ficava viajando em coisas de ai, casas para comprar. Hoje em dia, quando eu olho as mesmas casas, elas estão assim um valor absurdamente mais alto, Sim. né? E eu fico, ai, por que que a gente não fez esse Comprou isso investimento lá 3 anos atrás? antes. Mas, então, a habitação acaba colocando essa balança ali, que o poder de compra em Portugal acaba não equilibrando mesmo com outros países que ganham, às vezes, um pouco mais, mas que têm habitação melhor. Mas é claro, é inegável que Portugal ainda é um dos países mais baratos da União Europeia para se viver. Isso aí Sim, não tem, né, não sim. tem dúvidas, né? Se você É. comparar com outros países. Essa questão da habitação tem uma coisa que a gente sempre fala também. Por exemplo, a pessoa eventualmente mora no interior de Minas Gerais, lá em Muriaé, né, que é a minha terra, inclusive. ah, e aí compara o aluguel de Muriaé e quer morar em Lisboa. Eu falo, poxa, meu irmão, assim, Não tem, não, as não dá. pessoas têm que buscar também. A gente até faz Sim, muitos estudos sobre isso, a gente fala muito sobre isso. Tem a Viver em Portugal, né, que a gente dá dicas sobre isso também, que basicamente, olha, já que realmente a renda é cara, é parte da sua estratégia para viver aqui, sim. procurar o lugar onde você vai viver. E uma coisa que é tão interessante, eu gosto do interior. O Sim. interior de Portugal É não tem lindo. comparação É com o lindo, é lindo. interior, por exemplo, do Brasil. Eu morava no interior do Brasil também antes de vir para cá. Sim. A estrutura é completamente diferente. Aqui você tem realmente lugares lindíssimos, com a estrutura completa, com várias escolas, com vários supermercados, com shopping, com coisas, E Sim. sabe? vazios, né? Exatamente, você Você vê tem ali uma Vinhais. quantidade. Exato. Olha, Vinhais até estava vendo aqui, que está pagando agora, já pagou no ano passado para crianças que nascerem na cidade e eles têm um benefício para quem nascer por lá. Eles agora E agora botaram mais, 2.500 euros. exatamente, era 1.000 euros, né? Agora botaram 2.500 euros para as crianças que nascerem lá, porque está precisando de criança, de gente Portugal jovem. precisa de gente, hein? Não sei se o pessoal que é contra a É. imigração percebeu isso, precisa de gente aqui. Sim, e esses interiores precisam ser povoados, então, assim, e aqui um ponto muito a favor são as estradas, né? Você tem estradas maravilhosas. Eu que Isso é vim, ó, bom. 2 horas agora para poder chegar aqui. É bom. Estrada E eu maravilhosa, vou sem comparar com as problema, estradas da Espanha. As de Portugal são bem bem melhores que a da melhores. Espanha. São bem melhores. Olha que eu adoro a Espanha, eu acho a Espanha linda, mas as estradas de Lá Portugal. você tem Eu os tive essa buracos. conversa com meu pai, inclusive. A gente foi para a Espanha de carro, foi para Madrid, eu e Bianca, e retas intermináveis. Vamos pegar e vamos dar uma acelerada. A estrada toda É. ruim. Mas aqui em Portugal, quando você passa da ponte, né? Você passa Sim. da fronteira. Cara, é um tapete, 5 pistas, um negócio, fala, meu Deus. Aí eu trago um contraponto, a Ah. questão dos pedágios daqui, que são lá na Espanha, eu não sei como é que são os pedágios lá, mas são infinitamente menores. Se eu não me engano, tem vários trechos que não tem pedágio. Sim. Aqui você tem bastante pedágio, mas as estradas são aquele Vale a pena. chãozinho ali. Então, você consegue ali equilibrar mesmo esse morar no interior
ter acesso a tudo muito perto e, eu vou trabalhar numa cidade maior. Então, É porque as em pessoas 20 hoje minutos você tá ali. pensam em Portugal, vamos mudar para Portugal. Lisboa e Lisboa, Porto. Não Lisboa e faça Porto. isso. Lisboa e Porto. Não, eu sempre falei isso. Lisboa tá cheio, tá saturado, tá caro. Você vai ali ter um monte de concorrência. Então, dá uma olhada no restante do mapa. Tem tanto lugar lindo, né? E que tá ali recebendo um monte de estrangeiro e cuidando até melhor desses estrangeiros. É verdade. Sim. O interior recebe o estrangeiro bem melhor, né? Sim. Eu sinto isso, eu gosto muito do interior. E as pessoas acham que, ai, não, eu não conseguiria viver no interior. Gente, tem absolutamente Consegue, tudo. consegue. Tem festa o tempo inteiro. Sim, sim. Eles inventam, porque Portugal inteiro é muito turístico, né? Então você tem ali as vilas, as aldeias, as cidades menores, que estão o tempo inteiro recebendo turista de tudo quanto é lugar do mundo. Então eles estão sempre fazendo ali uma agenda ativa e com um monte de evento de graça para a família. Então você não fica parado, não. Isso é uma coisa legal daqui, são esses Ah, eventos, né? As festas de As freguesia. festas de Aham, freguesia, Eu gente, pra adoro. quem gosta de uma festa. é- Aqui tem muito mais, em quantidade de festas, tem muito mais festas que no Brasil. Sim, tem Muito muito mais mais. festa. É muita festa gratuita, Sim, né? Com toda a estrutura ali na E rua, com as cultural barraquinhas e mesmo, tudo. né? É, de exato. tradição, que é bacana. Exato. Eles Aqui se tem uma festa que preparam a gente não tudo. conhece, mas que eu acho que ela conhece. Hum. É festa da foda, não é? O nome da Aham, festa? já fomos lá. Ela Eu e tem um maridão. vídeo muito legal Sim, falando da sim, festa da sim. foda. Essa é foda, maravilhoso. Sim. Comemos lá, né? É cabrito, né? O cabrito que é o Sim. do. Cabrito à moda da foda, né? Sim, Então, sim. bom demais. E é isso, você vê ali as bandas, as músicas, a comida, né? As pessoas que estão todas lá. Então, é muito legal. O dia a dia aqui é melhor do que parece. Porque estou dizendo o seguinte: imagina quem está no Brasil, Uhum. a gente se mira pelas notícias. Sim. E eventualmente E você as notícias que chegam não são das não melhores, chega, né? ninguém vai dizer, ninguém vai fazer uma notícia sobre ó, fulano teve um dia feliz em Portugal, Aham, não vai aparecer. exato. Tenta falar, explicar pra gente, porque assim, eu penso que quem tá no Brasil e quer vir para cá agora, essa pessoa deve estar cheia de dúvidas. Sim. E é legal que a gente faça esse contraponto o tempo todo. Quem quer vir para cá agora em Portugal? A vida real aqui, a vida na internet, que você vive Aí já disso, é outra coisa. vive disso. E quando você não precisa do governo, né? Quando você não Aham. precisa do Estado, Sim. como é que funciona esse seu dia a dia aqui? Sim. É isso, acho que as pessoas que não estão aqui, elas realmente elas vão receber as notícias mais impactantes. Sim, E as mais impactantes, com certeza, serão ligadas a alguma violência, alguma xenofobia, algum caso de agressão, algum caso do governo que fechou as portas, que fez isso, né? Sempre, essas são as notícias que vão realmente gerar maior visualização. sim. Então, né, não vai para outro caminho. De fato, eles não vão chegar lá e falar: olha essa festa linda que está rolando em Portugal, gratuita, que você vai lá, você brinca, as crianças andando nas ruas, correndo, brincando com segurança, né? Então, assim, isso não vai estar lá. Então, no dia a dia, eu me lembro perfeitamente. Numa das primeiras vezes, eu, meu marido, minha filha, na época, com 1 ano de idade, quando a gente chegou beleza. aqui, a gente andou ali pelo interior de Portugal e a gente estava super tarde, a cidade já toda escura. Aí a gente andando, nós três, eu e meu marido, nós nos olhamos e falamos: quando que a gente fez isso? Quando que a gente teve a oportunidade de ficar aqui, assim, num deserto, quase ninguém Se passando? preocupar. Quem passava eram as famílias que também estavam iguaizinhas ali a gente, né? Andando, desfrutando e tudo mais. Sem ter medo, né? Sem ter medo algum. Então, assim, aquilo ali, né, não tem preço e não tem matéria que vai estar escrita isso, É, viralizada disso. Família anda à noite na rua. Em segurança, num lugar tranquilo, sem medo. Então, mas esses momentos, né, são muito importantes. Já contei o caso, por exemplo, da minha filha, que quando ela fez uma operação de emergência e ela estava com seus 3 aninhos, tinha acabado de entrar na escola, pegou uma infecção, teve que fazer uma cirurgia de emergência no hospital público daqui. Nós tivemos todo o cuidado. Eu cheguei, inclusive, para a enfermeira e falei assim: você acha que é melhor a gente ir para um particular? Ela: não. O público é muito melhor. O mesmo profissional que vai operar você está aqui e está no particular. Sim. Então, segura aqui, não gasta dinheiro Ah, e não, passa. fica aqui. Então, ela fez a cirurgia. Quando nós levamos ela na escola para ver os coleguinhas que ela estava com saudade, ela chegou lá, as crianças tinham feito vários desenhos que a gente tem até hoje, vários desenhos, e gritando: ah,
Mariana, todo mundo Sim. feliz ali, dando um abraço nela. Eu e Felipe nos acabamos É de óbvio. chorar pelaquela cena, né? Então, assim, é isso não vai estar estampado na capa dos grandes jornais, mas a gente vive isso, né? Então, todos esses momentos, esses bons momentos, essa segurança, essa tranquilidade, esse acolhimento que a gente vive, todos os portugueses que a gente entrou na casa, viramos amigos, né? Eu estudo na Espanha e eu fiquei um mês lá direto, eu fiquei na casa de uma amiga portuguesa lá, que ela abriu a casa, eu fiquei lá, e assim, ah, esse contato, né, são experiências únicas que a gente vive, né? Então eu sei que tem muita gente que chega aqui e não tem a melhor das experiências, mas é uma experiência que ela viveu e que a gente não pode negar que isso aconteceu, Sim. mas não pode também generalizar e achar que todo mundo, né? Tem gente que fala assim: meu Deus, mas você não está sofrendo aí, as Como é que pessoas estão as não coisas estão aí? xingando você na rua, pelo amor de Deus, na rua eu recebo um monte de abraço de gente que assiste o canal, que agradece, que elogia. Então, assim, não, a gente esse ódio que a gente vê, né, ele está muito concentrado. Está concentrado aonde? Nessas grandes matérias que, claro, vão mostrar ali coisas reais que Reais. acontecem, não dá para diminuir a importância disso, mas que são coisas felizmente pontuais, não, né, não são coisas que a gente é atacado, né, ou agredido, ou nossos filhos sofrem na escola, são experiências específicas, né? E também na internet, você me perguntou, Aí e aí é. na Aí. internet aí a Como é que é isso? situação muda, né? Porque eu recebo muito carinho, eu recebo muito agradecimento, eu recebo muitas dúvidas, muita gente ali que tá nessa fase, nessa transição, tá passando por um problema e tudo mais. Mas é claro, existe uma minoria ali que está ali para Que barulhenta. descarregar a infelicidade delas, né? Então, Que não deve ter que muito o que fazer durante o Não. dia e vai procurar alguma coisa. Ah, vou Comentando ver. 3 horas da tarde no vídeo que a gente tá exato. trabalhando, né, pelo amor Então, de Deus. assim, sem dúvida, né? As pessoas se sentem corajosas em despejar aquela infelicidade dela no outro para ver se magoa o outro, né? Então, tanto a mim quanto a outros brasileiros Sim. que sabe que estão ali assistindo, lendo os comentários e tudo mais. Então, isso acontece, sim, né? A gente fez um uma homenagem no último prêmio no Estrela do Atlântico, aos jornalistas, né? Então, quando eu propus isso para o Igor Cerqueira, eu falei: olha, os jornalistas, eles sofreram muito nesse último ano aqui em Portugal. Então, que tal a gente homenageá-los? E nós passamos por situações muito complicadas, né? Porque algumas jornalistas foram ameaçadas de morte, mesmo por essa galera extremista que está ali batendo nas redes e tudo mais, está criando coragem atrás de um computador. Então, foi um momento, isso sim, dói, é chato, meu marido fica a pé da vida, Com razão, com razão. mas porque, é claro, ele quer nos defender ali, mas é uma situação que a gente precisa lembrar que é mínima comparada à quantidade de pessoas que a gente está ajudando, a pessoas que estão agradecendo, elogiando, comentando, tirando dúvidas. Então, felizmente, eu prefiro focar nas pessoas que eu estou abraçando, que estão falando obrigada, É pra elas, né? É pra eu estou elas. ali para elas. E tem um ponto também que eu acho legal trazer como contraponto, mais uma vez. Eu sou Aham. o cara dos contrapontos. Falando isso. É, eu acho que essas notícias, né, realmente é de uma minoria, de extrema, Sim, radical, enfim. Isso existe em qualquer lugar do mundo, não é só em Portugal. Existe na Espanha, existe na França, existe sim, na Sim. Alemanha, existe em qualquer lugar do mundo e existe no Brasil. sim. Mas o que mais me impressiona, o que eu mais sinto diferença no Brasil, eu sempre fui muito de assistir jornal nacional, eu Uhum. gostava de ver notícia. Sim, sim. Eu acho que isso eu puxei muito do meu avô, porque meu avô sentava ali às 5 horas da tarde e começava num jornal atrás do outro. E era Cidade Alerta, Aí não sei o era que, não sei o que só lá. violência, violência, violência. Impressionante. A gente É, só assistia bala perdida, crime, sim, fechou o túnel Rebouças, sim. fechou não sei A o que gente lá, morava no Rio, então. aconteceu isso, filho de fulano entrou na escola e fuzilou. No É, Brasil, o tempo todo sim. violência. Aqui, eu não vejo isso. Não, claro que não. E a gente vai ficando, quando a gente vive
num ambiente assim, como vivia também, já vivi anos no Rio de Janeiro, Sim. e a gente normaliza determinadas coisas. No outro dia eu estava pensando como eu pegava o ônibus do Meia, de onde eu morava, para ir para Tijuca, para ir para o Grajaú, onde eram os meus amiguinhos que moravam, e a gente passava por morros que ficavam ali trocando tiroteio, e você tinha que abaixar no ônibus para não levar uma bala perdida. E era Tranquilamente, normal tranquilamente. isso. Abaixo você Era vai ter tiro. normalizado um negócio desse. Então, assim, a gente vai criando uma casca e vai achando que aquilo é normal, Sim. né? Então, a gente para de questionar, a gente para de se indignar, a gente para e a gente vai perdendo um pouco daquela humanidade mesmo, né? Então, é só mais um ali que está morto, é só mais um que levou uma bala. Hoje eu Cara, passei, que hoje eu loucura passei por uma isso! pessoa morta na rua. Exato, exato. Gente, Então, isso é, assim, isso é uma... É. uma loucura mesmo a gente achar que tá ok viver com uma coisa dessa. Então, por isso que eu falo, você tem que ir onde você se sinta bem. Perfeito. Essa é né, é a meta. Não tá feliz aqui, vai para outro lugar, se move e vai. É isso. Ou não, Entendeu? o Thiago fala muito isso porque a gente também existe uma figura que é o brasileiro que faz rede de Portugal. Sim. O brasileiro que está na rede O social mundo é só tão falando grande, mal de cara. Portugal. Aí o Thiago pode desenvolver essa ideia. Porque, cara, você veio para cá, você só reclama de Portugal? Sim, não faz Inclusive, eu sentido. fiz conteúdo sobre isso no Instagram. Sim. Qual foi a última vez que você elogiou Portugal? Eu fiz um teste. Teve uma semana que eu só botei conteúdo criticando as coisas que a gente tem que criticar em Portugal. Sim, claro. Sim. Que, assim, não se compara ao que a gente criticaria no Brasil. É. É impressionante a diferença de comparação. Tanto que eu vim Sim. embora. E, assim, quando eu critico alguma coisa, vou criticar a Aima, por exemplo. A Aima, Uhum. ela tem que ser criticada porque parece que ela nasceu para ser criticada. Sim. Vem ali, ó, 1000 comentários. É isso Todo mundo mesmo, fala, todo mundo. E a O maioria é ódio engaja brasileira. demais. Agora, Engaja quando muito. você vai elogiar uma atitude da Aima, Que isso? Ah. Que isso é um absurdo, a Toma, Aima tá tá. errada. Isso aí é erro Mas do é a mesma sistema. É coisa. proibido falar bem. Quando a gente traz também algum conteúdo Positivo. positivo, às vezes, sabe, uma oportunidade e tudo mais, ela alcança bem menos pessoas por Sim. conta do engajamento. O engajamento do ódio, dos problemas, ele vai muito mais alto. Mas ainda assim, eu prefiro seguir na linha de que eu vou continuar trazendo O caminho do coisas bem. boas e sem maquiar nada, sem tentar colorir e falar, nossa, olha que lugar perfeito. Não. Tem problema? Vamos falar, mas não é só problema. Então vamos falar da coisa boa também. Porque a gente sempre fala do mesmo problema. E o mesmo problema, ele vem Tá criando outros exato, problemas. exatamente. É um foco ali que por conta dele vai, né, ocasionando outros. Mas é isso, a gente tem que lembrar mesmo qual foi a última vez que a gente falou bem de bem no lugar que a Portugal. gente escolheu viver. Escolheu, foi uma Porque escolha. né? exatamente. Ninguém chegou e falou, você é obrigado a ir Não, pra lá. não, Não, vim você porque- escolheu. Vim porque quis. É porque existem uma classificação, existem vários tipos de imigrantes em Sim, Portugal. claro. Eu vou falar dos brasileiros, porque somos brasileiros, a gente pode falar dos brasileiros. Sim, sim, tem direito na de Exatamente. nascimento. Ganhamos É. isso Só aí. o brasileiro pode falar mal do Exatamente, brasileiro, assim, vocês né? não. E eu vejo que tem o brasileiro que vem literalmente com a mão na frente e outra atrás. Tem. Sem saber vem nada, na sem sorte, pesquisar nada, sem nada. nada. Passa na imigração, na sorte, parece que até passou dentro da mala de alguém. Exatamente. Tem o brasileiro que vem porque ele explodiu lá no Brasil, ou seja, ele se endividou até o fim da cabeça. Tem Não essa tem turma. mais o que fazer. Tipo, o CPF dele tem que zerar e fazer um novo. Não, tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. Ele vem nascer de novo em Portugal. Ai, meu Deus. E esse cara Tem. tem a chance de dar certo ou de dar errado. E aí vai reclamar porque chegar aqui também sem um visto é difícil. Sim. Tem um brasileiro que vem planejado, chega aqui, gasta todo o dinheiro que juntou, Sim. não se adaptou e volta e fala Portugal é ruim. Certo. ruim. E tem um brasileiro que vem planejado Sim. e fala eu me encontrei em Portugal, eu Sim. encontrei paz, eu encontrei isso e prospera. Sim. E o brasileiro é muito impressionante, eu vou te falar. O brasileiro, quando chega em Portugal e empreende, ele prospera. Exatamente. Também, Ele também prospera penso porque o assim. brasileiro é criativo, ele tem aquelas ideias. E se esse cara for resiliente, um ano, eu sempre falo pro Vinícius, Sim. um ano de adaptação, é o primeiro. Eu- Entendeu mais como o jogo difícil. funciona? Primeiro você ano tá meu, dentro. ó. Você tá nascendo de novo naquele país, tá criando ali todos os seus documentos. Pensa que você, vivi 20 anos no Brasil, 30 anos no Brasil. Você foi fazendo um monte de documentos. Aqui você tem que fazer tudo em meses. E do zero. Exato. Você é uma nova pessoa aqui nascendo. Então,
Mas eu concordo muito com isso do empreendimento. E Todo aí, mundo que eu vejo bem-sucedido tá no empreendimento ou tá no TI, tá? É isso. e aí veio um governo português, que é esse governo que a gente tem criticado ultimamente, em razão de algumas condutas um tanto restritivas em relação a nós Sim, imigrantes, que graças a Deus não me atingem, sim. tá? Porque não atingem você, atingem quem veio de forma errada, quem veio de forma não planejada, Despreparada, sim. despreparada. Mas aí entra um ponto que eu acho interessante. Ele deixou de permitir que você entre como turista e se veja depois o que vai acontecer. Sim. Ele falou agora, beleza, quer vir morar aqui? Vem com visto, vem de forma adequada. E aí tirou, inclusive, o visto de procura de trabalho e criou um outro que é para profissional altamente qualificado. Vai Que aí a saber, gente né? Cadê a lista? Que Cadê vai a lista? saber, né? A lista, Quando, a lista como, mais esperada Aí do a mundo. gente critica. Aí a gente Sim. critica, mas criou o visto, cadê a lista com as Exato. profissões? Se já tivesse, né? Já cheguei com um problema e trouxe a solução, mas Por que não trouxe fazem solução isso? Já nenhuma, podiam é trazer a verdade. lista, né? Parece que, na Verdade. verdade, não estão travando. Mas aí ele gerou a opção do visto de estudo para quem quer se qualificar profissionalmente. Isso é uma boa opção. E aí entra você mais uma vez, porque você estuda, chegou aqui com Aham. visto de estudo, não foi? Isso, foi. E conta um pouco como é que foi essa... Não, sem dúvida, continuo batendo na tecla. Quando eu fiz, nem existia o visto para procura de trabalho. Então, era a opção mais fácil, mais acessível, mas se você não se encaixa nos outros tipos de visto, eu não tenho um trabalho ainda em Portugal, eu não tenho rendas próprias ali, não tenho aposentadoria. Para onde que eu vou? Para o visto de estudo. Sim. Né? Então, o É um visto de coringa, estudo né? é um coringa. E se a pessoa souber usar isso, ela realmente vai, deslancha. Vai. Porque vem aqui, estuda. Não usa só de trampolim para chegar lá e depois Estuda eu abandono, mesmo, né? não. Estuda de verdade. Faz. Cara, até hoje, ó, eu me formei tá fazendo 3 anos. Até hoje eu tenho contato com o meu coordenador do mestrado. Surgem oportunidades, português. Surgem oportunidades para ser contratada. Eu que liguei, eu que falei, não, agora não. Sim. Mas faça uma rede de contatos em Portugal, não só ficar naqueles núcleos. Os brasileiros que andam só Muito com os importante brasileiros. isso. Faça, se permita, conheça. Essa amiga portuguesa que me deu o casa lá na Espanha é do meu mestrado, né? Então, assim, eu me inseri com os professores portugueses, com os alunos portugueses, estudei mesmo, fiz ali, peguei meu diploma, né? Então, hoje dou aula em Portugal. Então, assim, são coisas que a gente vai entendendo que tem que trazer essa etapa para a área que for. Né? A pessoa é enfermeiro. Pô, é tão difícil ser o enfermeiro se você tem o seu diploma lá do Brasil, validar e tudo mais. Vem aqui, estuda, tira um diploma europeu, que para eles vai ter muito mais Valor. né, valor, e aproveita toda a experiência que você já teve. Não precisa falar assim, vou começar do zero. Não, Não. você nunca começa ali do zero. Né? Então, toda a experiência que você já pegou, você vai usar a seu favor. Mas aproveitar e ter um diploma europeu vai te abrir muitas portas. Vai fazer com que você se insira de verdade. Vai fazer com que, sabe? Eu recebo proposta no meu LinkedIn lá, olha, estão precisando de formador. Hoje mesmo vim para cá, estão precisando de formador, né? De professor Sim. de marketing para uma outra escola. Então, assim, e é isso. Você consegue começar, né? Sem ser do zero, de onde você já estava. Às vezes tem que dar uns passinhos para trás, tem, Natural. né? Mas lembra que você está começando de novo nesse outro país. E é isso. Então, eu super aposto no visto de estudo. Vejo gente falando, estou esperando ainda o de procura de trabalho qualificado. Gente, Espera não. você vai parar a sua vida, seu planejamento por conta disso? Vai nessa. Entendeu? Existem possibilidades. Eu super recomendo mesmo o visto de estudo. Eu vejo na prática como pode mudar, melhorar, acrescentar na vida das pessoas. Depois elas vão empreender, montar o negócio próprio. Ó. Que até é legal, porque quando você falou de salário, né? E Sim. realmente a gente tem esse problema aqui do salário. Hoje é 920 euros, né? Sim. É um salário que é reduzido mesmo, não vai sobrar muito dinheiro. Se a pessoa estiver sozinha, Sozinha, vai se ela vai provavelmente vai ter que dividir apartamento com outras pessoas, Vai. ela não vai conseguir pagar todas as ser contas. muito difícil. Agora, falando... Mas o empreender é uma forma. Com certeza, pessoa- você sair daquela base ali. E o brasileiro, ele tem uma questão. Como a gente, no Brasil, na maior parte das vezes, tem um Estado extremamente omisso, Uhum. quando você precisa de alguma coisa no Brasil, você não pensa que se o governo vai fazer por você, se o prefeito, você fala, eu vou vender alguma coisa no final de semana, eu vou entrar na internet fazer Dá alguma os coisa, seus pulos, eu como a vou gente fazer fala, faxina, dá eu vou para a porta do mercado fazer frete com o meu carro. O brasileiro tem isso naturalmente. O brasileiro não espera que o Estado faça nada por ele.
Então, o cara que vem para cá com esse espírito, eu tô dizendo isso porque eu cheguei aqui há 1 ano e 2, 3 meses. Uhum. Cheguei e falei, olha, eu vou trabalhar, Sim. né? Comecei trabalhando com o Thiago aqui, o Thiago me apresentou algumas pessoas. Uhum. Eu comecei a fazer coisas que nem eu sabia que eu já sabia. Aham. Comecei a estudar aqui, comecei a me integrar com os portugueses. Eu acho que esse é um ponto que vocês Sim, precisam falar. Uhum. Assim, não adianta vir para cá e ficar andando só com Só. brasileiro. Exato, eu concordo. Assim, isso, aí o salário mínimo para mim já não é mais uma referência. Eu tô aqui há 1 ano e pouco. Exato. Porque eu comecei a empreender e comecei a ganhar dinheiro onde dava para ganhar. Eu corri Aham. muito atrás do meu. Uhum. Acho que fica Olha, essa eu dica. conheci numa festa agora que eu estive há poucos dias, conheci um brasileiro que ele chegou há coisa de 3 meses, foi bem naquele momento das chuvas de Leiria, Sim. das inundações por lá, e ele foi contratado como um engenheiro, já como um engenheiro-chefe de uma equipe de dezenas de homens. Ele até falou Sim. assim, eu comando não sei quantos homens, e que foram lá e que prestaram ajuda Ou seja, ele já chegou aqui com o salário, ele me contou, mas eu também não preciso trazer os detalhes. Sim. Mas ele já chegou aqui com uma situação muito melhor. Então, assim, é claro que existem possibilidades, né? Você não precisa se contentar com aquele mínimo e Sim. ficar ali para sempre. Sim. E por isso que eu acho que realmente o estudo, ele traz oportunidades que nenhuma outra coisa traz, nenhuma outra parte. Né? Essa palavra estudo, para mim, é muito importante, porque eu tenho que estudar todo dia uma coisa nova, principalmente no direito. Aham. Mas aproveitando a palavra estudo, eu vou trazer aqui uma novidade. Mas antes eu quero colocar uma introdução interessantíssima. A gente está vendo a Espanha regularizar mais de 500 mil imigrantes com um Uhum. decreto. Sim. Com uma lei específica. Olha, está Sim. todo mundo aqui, não vou deixar Sim. ninguém na mão. Vou regularizar todo mundo, desde que comprove que está trabalhando, que está morando aqui, Sim, que tem Há uma mais vida de 5 aqui. meses. Sim. Exatamente. Uhum. Existem Ficha regras. limpa, né? Sim, Não tá sim, no... exato. Né? Assim, Né? ou seja, Exatamente. Nesse comboio, como a gente diz aqui em Portugal, a França agora está fazendo o quê? Sim. Acelerando os processos de regularização em andamento, são Sim. mais de 900 mil, Exato. porque precisamos todos de imigrantes. A Itália já está abrindo a porta de novo para os imigrantes. Sim. E a Alemanha já está falando até em criar visto de procura de trabalho. Então a Sim, gente vai sim. ver no futuro alguma coisa nesse sentido. Por isso eu acho que essa situação toda de imigrante, restrição de direitos, essas palavras, essas tags, são cíclicas aqui na Europa. Mas São. aí veio o governo português e fez uma coisa que eu achei sensacional. E aí eu vou te perguntar de forma crítica. Certo. Quando ele criou, lá no sistema da AIMA, no formulário Contactus, aquela possibilidade de obtenção de agendamento para estudante do ensino profissional com dispensa de visto. Uhum. Isso abre margem para 2 questões. Uma, olha, eu não vou assumir que eu estou regularizando quem está em território nacional, mas eu estou dando Mas essa tá ali, possibilidade. tá disponível. Se você estudar... E duas. Segunda opção, vou permitir que entre como turista e se regularize aqui. Uhum. Porque a lei assim permite. Desde Sim, que sim. você estude. Mas e Está aí, na como é que lei. fica isso? Pois é, a gente já fala. Porque esse artigo, ele não é novo, né? Já existe, a gente já viu muita gente seguir. Só que agora, quando ele coloca ali no site, onde a pessoa já não vai mais precisar entrar com uma ação, fazer ali um processo Tá no longo, clique. ficar. Exatamente, já está facilitado. Então, de fato, deixa essa brecha ali de, olha, né? Se você entrar como turista e se regularizar pelo estudo. Mas ainda assim, eu realmente não vou incentivar nunca a pessoa a vir sem o visto. Por quê? Se essa pessoa faz um planejamento inteiro, aí ela coloca ali a vida dela em 2 malas para trazer e tudo mais, e chega lá na imigração, e na imigração ela já dá a entender que está vindo morar, Vai se ela, embolar. ela pode ter um Existe um problema risco sério. grande. E aí entra uma contradição. O governo abre um canal Sim, e ele fecha a porta na imigração. sim. Como é que fica isso? Me ajuda a entender, Ana, porque Você não realmente, Você já entendeu. O pior é que você já entendeu. E aí eu vou dar uma outra pimentada aqui, que Ah. agora não vai ficar completamente Ai, meu perdida. Deus. Não vai ficar perdida porque Não. ela entende tudo isso. Exatamente. Final desse ano, o último trimestre do ano, está previsto entrar o ETIAS. Sim, O ETIAS é uma autorização de turista, de turismo aqui sim. para a Europa, aqui para Portugal. Portugal tem que aderir. E você vai pagar lá, acho que 5 ou 7 euros para poder turistar. Então, automaticamente, eu acredito que quem fizer o ETIAS não vai conseguir se regularizar como residência. Porque Pois. está Possa ter comprovando uma-
que existe uma intenção de turismo e não de residência. Sim. Sim. Porque no final das contas, se a pessoa ela já está vindo com a intenção de morar e ali na imigração ela fala que está vindo turistar, no final das contas ela está mentindo Tá mentindo. pra gente, Aí entra a fraude. Aí exatamente, já, né? já Então, tá fazendo errado. isso realmente eu acho que é pensar em. Às vezes acontece da pessoa vir, Mudar de ideia. tá aqui, veio ver um parente, veio como turista, tava com a passagem de volta e tudo mais, e falou: olha, Acho que eu vou ficar, hein? aí você se regularizar, sim, né? Ou entrou por outro país, entrou pela Espanha como turista, e no final das contas ainda está no período ali, né, que ainda não está ilegal e tudo mais. Vou ali para Portugal e vou solicitar ali como estudante, sim. Mas é isso, eu sempre acho realmente muito arriscado a pessoa partir de um planejamento de vida iniciando com uma mentira na imigração. Planejamento de vida, é o que você É. falou, é a sua vida. A pessoa vai tratar Então assim a própria vida. dar muito, sabe? Então, ainda está fora de Portugal? Pense no visto, vem aqui. Está aqui já como turista e quer permanecer aqui, olha aí, pelo menos isso a gente já tem ali, né, a AIMA colocar num site simples. Vamos ver agora como é que vão ficar esses Desenrolar prazos disso. todos, até quando que vai Deveria chegar o cartão ser e tudo simples. mais. Deveria ser Mas, simples, mas a AIMA tá- engrossa o caldo lá. Tá simples no clique, né? Vamos ver depois aí as cenas dos próximos capítulos. Mas é claro que é algo importante, né? Agora, você citou aí vários países que regularizaram, a Espanha que está fazendo isso agora, Sim. né? A França que ali para o pessoal que já tem uma renovação, Sim. fica mesmo, eles também sofrem lá, tá? Tem gente esperando 1 ano a renovação lá Sim. na França e agora eles vão fazer esse mutirão aí, tudo mais. Mas aqui em Portugal a gente viu isso acontecer há alguns anos, né, com a AR-CPLP. Gente que estava ali há 3 anos com a manifestação de interesse, gente que estava sem nenhuma situação e que pôde, com um clique, solicitar a autorização de CPLP de papel, que tínhamos muitas, né, muitas ressalvas Muita quanto a crítica. isso, é claro, mas eles fizeram, né, em algum momento. Isso vai acontecer de novo? Não acredito tão Tão cedo cedo. que tenha algo tão fácil assim, né? Mas é cíclico mesmo, assim. Eu acredito que da mesma forma que agentes lá do CF corriam anos atrás do imigrante aqui em Portugal, porque isso quem vive aqui há 20 anos Conta fala, isso. e hoje as coisas estão mais apertadas, eu acredito que a partir do momento que as pessoas começam a será que eu quero mesmo para Portugal? Faltar a mão de obra que eles precisam e tudo mais, eles vão afrouxar ali de novo, sem né? dúvida. A verdade é implacável. E é isso, né? Vai mudando de governo, vai mudando. Você tem que fazer ali a propaganda junto com seus, né, eleitores. Então, o que eles querem hoje? Eles querem isso? Bora lá dar um pouquinho para eles também. Sim. Então, Sim. A realidade, infelizmente, é essa, ou felizmente é essa, né? Porque as pessoas ainda, como aquele deputado do partido Chega, né? Veem o Portugal como uma porta de entrada para a Europa. E eu discordo disso por 2 motivos. Bom, peraí, eu vou até voltar atrás, calma. O Lula falou que Portugal é uma porta de entrada para a Europa, né? Sim. ó, Enfim, mas 2 motivos de discordância disso. Portugal é o país que colonizou o Brasil. Sim. Então, a gente tem uma uma cultura. ligação profunda. Profunda. Claro. Exatamente. A gente tem uma cultura ligada. É como se Portugal fosse o pai ou o avô do brasileiro. Sim. Sim. Então, a gente está voltando para o nosso lugar, a gente está procurando conhecer as nossas origens. Pois. Então, isso é interessante. É óbvio que existe aquela pessoa que quer, vou entrar para Portugal, porque eu vou para Espanha, da Espanha eu vou para Bélgica. Existe, em qualquer Existe lugar do também mundo. 2 milhões de portugueses que nasceram aqui e fizeram isso também. Né? Só para ficar claro, né? Não Exato, são só os de fora, não. Aí eu ia entrar nesse mérito. Foi quando? Foi na década de 70? Ah, Sim, pô. que tem navios. para Luxemburgo, Sim. exato, para Suíça. A minha Você avó. vai lá em Luxemburgo e tem placas falando sobre a história dos portugueses Sim. chegando lá, construindo o país e tudo mais. Imagina se eles começam a fechar as portas para quem. Português é o povo que mais emigrou. Exato. Mais emigrou. Então, Sim. assim, eu acho que é um pouco Tem que ter hipócrita calma. brigar com o imigrante agora. Ele tinha que valorizar o imigrante, porque o imigrante faz Mas- parte da história de Portugal.
Mas isso é até do ser humano. Quando você acha que você está ali acima de outros, né? Seja pela nacionalidade, seja pela cor, seja pelo dinheiro, as pessoas gostam de se colocar acima. Então, elas sempre vão apontar o dedo para quem está abaixo. Isso faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano, tanto que você vê aqui, a gente consegue ver esses fenômenos do imigrante que não gosta de imigrante, Sim, o português que é imigrante e odeia imigrante. Às vezes a sim. gente vê a pessoa ali mandando um hate até na sua rede social, eu entro para ver, o cara tá na Bélgica. Sim. E você, olha aqui, você vai à Espanha, são os espanhóis que não gostam dos portugueses É e gostam dos isso, brasileiros. exatamente. É uma Não, se fizer uma eleição aí no mundo de povo mais querido, acho que a gente ganha. Nós temos Acho- essa mania, nós humanos temos essa mania de categorizar as pessoas, de Sim. colocar elas num quadradinho e julgar, né? E subjugar. Então, infelizmente, É do humano. isso. É do humano. Toda essa hipocrisia, todas essas coisas que a gente gosta de apontar. Mas eu vou voltar pra política. Eu até citei o nome aqui, joguei a bola quicando e a Ana já olhou assim torto. Que a Ana, ela é politizada. Não, ela é. Vou jogar a bomba, hein? Ué, Ai, meu Deus. Dia 21 de abril, famoso dia de Tiradentes, né? Uhum. Aquele cara que foi esquartejado pelos portugueses e penduraram as partes dele pelos postos lá no o Brasil. homem do quinto. Exatamente. Confidência Mineira. Sim. E aí, o que aconteceu? Lula esteve aqui Uhum. e todo mundo criou uma expectativa em cima dele. Todo mundo na expectativa. E ele falaria com o presidente novo de Portugal, que Sim. ele falaria com o primeiro-ministro sobre essa questão da internacionalidade. Tipo, calma aí, olha, Vamos cuidado com a devagar. Vamos pegar mais leve reciprocidade. aí com os brasileiros que estão Ô, aqui. E aí, Ana, Tem o uma que que interlocução aconteceu? boa, né? O Lula é um cara que fala muito bem, né? Sim, fala assim, ali, se expõe. Ele é um né? bom Sim. político nesse É, sentido. Não, Ele se sabe se expressa, comunicar. você pode. Não, Assim, o cara de uma visita, eu até trouxe essa notícia também lá no nosso YouTube. O cara numa visita, ele visitou 3 países aqui e só ali, ó, mexendo os pauzinhos e fazendo acordos, sim, mas infelizmente a parte da imigração ficou de fora. Quem tocou no né? assunto da imigração foi o Foi primeiro-ministro. foi. Justamente, falando, olha, temos problemas, mas já Exatamente. 200 e resolvemos tantos ali mil. muitos, né? Sem dúvida que essa visita dele foi... Eu, particularmente, não tinha expectativas de que falaria sobre imigração, Sim, porque foi uma visita realmente para o acordo do sim, Mercosul. sim. Ele é o cara que está representando e mexendo todos esses pauzinhos no acordo, que vai entrar agora 1º de maio. em Sim, vigor. sim. Então, se ele tocasse num assunto espinhoso assim, Não era. eu vejo que não era realmente a intenção. O que eu achei interessante é que algumas ONGs, algumas organizações fizeram contato, estiveram presentes, manifestaram a Casa Brasil. situação, exatamente. Trouxeram ali o assunto, mas sem dúvida que é um assunto espinhoso para se tocar naquele momento. E aí muita gente se frustrou achando que ia vir com uma reciprocidade, né? Tipo, olha, os portugueses só vão poder virar brasileiros. Não, Não, mas a isso gente pede. não ia, mas eu queria que resolvesse aqui, não precisa. Eu fico muito mais preocupada com o que está acontecendo aqui do que em querer punir quem está lá. Não Eu quero. quero que a Não vai vida resolver. seja facilitada para todo mundo que é legal, entendeu? Que está ali se esforçando, trabalhando, contribuindo. Eu não estou tão preocupada com a punição dos outros. Eu quero que a melhoria da gente. Eu também acho, também acho. E só falando sobre essa questão do presidente do Brasil, o Lula, a gente levantou muito isso lá no canal do Thiago, nas redes sociais, e também teve vídeo no YouTube falando sobre isso. E aí eu acho que, rapidamente, o que era para ser uma questão em defesa do imigrante virou uma polarização política dentro do Instagram. Exato. As pessoas preferem, ao invés de se unirem, falar, vamos levantar a nossa causa, estamos todos juntos aqui. Porque eu vou te dizer, Thiago, você está com algum grande problema com a AIMA? Eu até acho que tem, né? Não, sim. Eu até tenho aí uma autorização que está há alguns meses para chegar, mas a minha vida está tocando aqui. Tá andando. Sabe? Eu vim com visto, renovei minha autorização, tem um papelzinho lá da AIMA, não estou irregular e tudo mais. A minha vida está tocando, mas eu tenho empatia pelas pessoas que estão sofrendo infinitamente mais do que eu tô. Sim. Então, assim, ao invés de todos nós nos unirmos, bora lá, vamos junto, brigar sobre o nosso direito, as pessoas estão preocupadas nas redes em
Ah, não, mas eu sou direita, mas eu sou esquerda. Ah, mas Polarizar. se você falou isso, é porque você é disso, disso. Eu não Não. tô nem aí pra Isso é exatamente falando. situação Olha, de você não tem querer que. me colocar na caixinha. Não, você tá falando do Lula por quê? Porque ele é o presidente. Exato. Aí vem outro. É o representante máximo do importa, Brasil. é Quando isso. o Bolsonaro tava lá, eu Era falava do ele. Bolsonaro Era também. ele. Qual é a notícia que tá? É, eu- Né? Então, assim, é isso. São as informações que nós estamos trazendo. Então, as pessoas precisam parar de ficar nessa. Se já saiu do Brasil, deixa essas brigas, assim. Você pode continuar votando aqui, Amando o presidente alguém. lá, Sim. não tem problema. Você vai se manifestar politicamente, mas eu acho que quando a gente tem um problema aqui para resolver aqui no país que a gente escolheu morar e não que a gente nasceu por um acaso, Sim. a gente tem que se unir nas nossas causas. Cara. Então, Perfeito. eu fico assim. Aí Eu você, fiquei, aí eu você fiquei entra. estarrecido também. Fiquei estarrecido quando eu falei, gente, eu falei, não Eles preferem acredito. brigar entre eles do que tentar resolver o Resolver o problema. Aí você fala em nasceu por acaso. Uhum. Isso me lembra essa última alteração da lei de nacionalidade. Nasceu por acaso. Gente, nada me tira da cabeça que uma criança que nasceu aqui em Portugal não pode ter nacionalidade portuguesa. É. Não agora mais no sentido de o pai tem residência, mora aqui. Essa eu acho a mudança mais triste Essa da é lei da triste. nacionalidade. Isso é triste. Porque é isso, da mesma forma que a minha filha que chegou aqui com 1 ano, ela está há muito mais tempo, ela está 4 vezes Já é mais uma tempo portuguesinha. aqui do que no Brasil. A cultura, o conhecimento, as pessoas que ela conhece são daqui. Eu já fico assim, como que ela se vê, né? Claro. Então, imagina a pessoa que vai de fato nascer aqui e não vai ter essa nacionalidade daqui porque a lei fala que os seus pais tinham que estar 5 anos no país, regularizados, legais e tudo mais. Eu acho isso triste. Acho que é o ponto realmente mais forte ali dessa mudança da lei da nacionalidade, porque os outros de residência, como é o nosso caso, a gente quer ter esse direito Sim. para facilitar a nossa vida, sim. Eu tenho esse direito de, quando eu escolhi o país, também pensei sobre isso. Então, eu vim aqui há quase 5 anos e agora vocês estão me tirando o que vocês prometeram. Mas é diferente, né? Assim, eu acho que para as crianças realmente tem É essa duro. mudança muito mais duro. drástica. É duro. Não gosto dessa mudança, evidentemente, mas entendo que é a lei do país. A lei, a Constituição. Se não ferir a Constituição, porque aí eu já não entro nesse mérito, deixo Sim. para os advogados, e se permitir, ok, né? A maioria dos portugueses não votaram para Por esse isso. governo. Democracia, não é isso? Nem sempre eu vou gostar do que vocês fizeram. É a ditadura da maioria. Ah, mas assim, mas sempre lembrando do discurso Mas, do sim, humanismo. sem Do dúvida. humanismo. Acho que a Humanismo. gente tem que criticar tudo que a gente achar que não está correto e pedir por tudo que a gente achar que não está certo. Mas eu sei que nem sempre a gente vai ficar feliz. Se nem aqueles que a gente vota, que representam a gente concorda 100%. Imagina os outros. Imagina os que eu outros. nem escolhi. Não, assim, Ana, assim, a gente está se aproximando agora do fim, Tá. infelizmente. E assim, a gente conversou aqui sobre pontos positivos, pontos negativos, sobre leis, sobre tudo que está acontecendo. E no final, você, além de ser uma imigrante, é uma autoridade no assunto. Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento final aqui para você pegar toda a experiência que você tem da sua vida pessoal aqui, de tudo que você estuda, tudo que você fala. Quem quer vir para cá? Pessoa que está no Brasil pensando em vir para cá agora, levando essa balança toda que a gente colocou aqui, que conselho você dá para essa pessoa? O que ela vai enfrentar? Para que ela tem que estar preparada? Assim, como é que é isso? Assim, o que você pode dizer para essas pessoas? O planejamento, sem dúvida, encurta muito o processo de dificuldade que você vai passar por aqui. Porque as dificuldades nós vamos passar, é inevitável. Né? A gente vai nascer do zero, começar uma nova documentação, conhecer novas pessoas, fazer novos contatos. Mas, quando a gente planeja muito, a gente consegue diminuir esse tempo de apagar incêndio quando a gente chega. Né? Então, um planejamento muito bem feito. Se você fala assim, eu ainda não tenho dinheiro suficiente, eu ainda não estou no ponto suficiente, é melhor segurar mais um pouco, se planejar aí para depois você conseguir chegar aqui preparado. Segundo, contratar um profissional de confiança, um profissional realmente recomendado, que você já saiba, validado, que você sabe que realmente tem experiência, para entender qual é o melhor visto para o seu perfil. Entender
Você precisa ver se você não me encaixa em nenhum, vou com visto de estudo, para estudar mesmo, deixa eu voltar para a sala de aula. Eu voltei para a sala de aula quase 15 anos depois, com É uma filha isso. recém-nascida, fui eu voltar a estudar, porque eu entendia que aquilo ali era um caminho para mim. Perfeito. Né? Não nasci herdeira, não dava para fazer o Golden, Ia ter que trabalhar. então eu vi que era a melhor situação. Né? Então, entender esse visto é fundamental para você eliminar etapas ali de problemas. E aí, juntar dinheiro, sem dúvida, quanto melhor preparado financeiramente você estiver, mais fácil a vida por aqui. Se preparar emocionalmente, sem dúvida, saber que vai ter saudade, saber que vai ficar longe, que vão acontecer coisas lá no Brasil, no seu país de origem, que você não vai conseguir resolver daqui. Né? Sim. Se morre um parente, se acontece alguma coisa com alguém, tudo isso faz parte de um planejamento psicológico. Faz. Você está disposto a passar por isso? Você está disposto para chegar aqui, deixar seus amigos lá longe, fazer só videochamada? Graças a Deus, hoje tem videochamada, tem internet, faz ali, né, o encontro com os familiares, os amigos. Mas eu sei que para algumas pessoas isso pesa muito. Então, se preparar quanto a isso. Né? Então, está cercado de informações. Realmente, eu sei que a internet está lotada de informações aí que a gente não pode levar tudo a sério, né? Nem só colorir o país e achar que é tudo lindo e maravilhoso, Sim. nem só ficar ali falando só as coisas ruins de Portugal. Então, existe um equilíbrio mesmo, exato. Você realmente conheceu o país antes de chegar aqui. Eu escolhi a minha cidade antes de chegar aqui e vivo 4 anos dela. Acertou, né? Você acertou, né? E eu só acertei porque eu pesquisei muito. Eu já sabia quais seriam os problemas, quais seriam ali os pontos positivos. E vi. E se por um acaso chegar aqui e não for a cidade certa, não tem problema. Muda. Ai, mas essa região chove demais. Vai para outra. É né? isso. Por mais que seja um país pequeno comparado ao Brasil, com poucas pessoas comparado ao Brasil, ainda assim nós temos extremos, né? Nós temos um lugar 300 dias de sol, nós temos o norte com quase 6 meses de chuva. Sim. Vê qual é o melhor para você, entendeu? Vai onde... Eu acho que assim, a vida é curta, o mundo é grande, você tem que ir para onde se sentir bem. É isso. É isso. A alma. Então, mais uma vez, gente, obrigado, Ana, por esse relançamento do nosso Poxa, podcast, não podia ser com a melhor. sua presença. Ai, eu que agradeço. Você que tá aí pensando, vasculhando o YouTube inteiro atrás de conteúdo para te ajudar a tomar uma decisão, a gente aqui fez um conteúdo sólido, realista para você. Então, vamos encerrar esse episódio. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço imensamente. Até o próximo. Até o próximo.